The Beginning After the End. Volume 10. Capítulo 420. Portais Negros II. Um soluço sufocado se alojou em minha garganta enquanto eu olhava para Eli. Minha mente estava em branco. Procurei fazer sentido, mas a imagem dela rasgada e carmesim com seu próprio sangue parecia tão impossível, tão inacreditável, que toda a realidade estremeceu até parar. A única coisa que penetrou em meu cérebro além da visão horrível foi o rugido triste e o andar de Bull atrás de mim, que parecia uma manifestação das emoções que eu não conseguia me livrar. Tur! Uma mão estava no meu ombro, apertando e tremendo. Uma onda pesada de éter rolou para fora do meu corpo em resposta, e a mão se afastou. Ao longe, percebi Mika e Lyra lutando contra os monstros. Uma sombra cruzou Eli, e eu olhei para os olhos brilhantes de Regis, agora cheios de nosso desespero compartilhado. Ele se transformou em sua forma incorpórea, então assumiu a forma de um fio enquanto afundava no corpo de Eli. Minha centelha de esperança se apagou antes mesmo de se manifestar totalmente. Ela se foi, pensou Regis, vagando em torno de seu núcleo. Espere. Tem alguma coisa errada. O peso do corpo de Eli desapareceu de meus braços quando ela se tornou transparente. Por um momento, pude ver claramente como o fio escuro de Regis se acomodava em seu contorno, então ambos desapareceram, dissolvendo-se como o monstro que a matara. Eu abri minha boca para gritar ou xingar, mas apenas uma respiração ofegante saiu. Oh, o que aconteceu? Mika perguntou, afastando uma besta esquelética e sorridente, mas não antes de arrancar um pedaço de sua lateral. Regente! Leivin, você deve liberar seu. A raiva explodiu dentro de mim e me virei para Lyra. A retentora lacriana encolheu-se e caiu de joelhos, sucumbindo à força da minha intenção. Éter se formou em uma espada em minha mão sem minha manipulação consciente. Havia medo em seus olhos, irradiando tão brilhante e claro quanto o reflexo de minha arma. Fazendo uma careta, brandi a lâmina. Ela esculpiu através da carne e osso. Um breve grito de dor, depois silêncio. O monstro que havia se manifestado atrás de Lyra desabou em 2 pedaços e depois se dissolveu. Fechando meus olhos, retomei o controle de minha aura à força. Quando os abri novamente, Lyra estava me observando com cautela. Ela engoliu em seco, depois se levantou, como se tivesse medo de que qualquer movimento repentino pudesse me provocar novamente. No instante seguinte, todo o seu corpo se encolheu com um rugido de Bull. O urso se lançou contra outro atacante, golpeando impiedosamente. O que vou fazer agora? Você tem que continuar sem nós, uma voz sombria respondeu em minha mente. Eu congelei. Regis? Não se preocupe conosco. Estamos no céu agora. É lindo. Nada além de garotas demoníacas peitudas até onde a vista alcança, sabe? Assim como eu sempre quis. Um tremor estranho percorreu minha espinha. Antes que eu pudesse responder, uma luz floresceu à distância, formando um arco no fundo preto vazio como um sinalizador. Uma das flechas de Eli. Tinha que ser. Bull olhou para cima de sua presa, a luz refletindo em seus pequenos olhos negros, então desapareceu com um leve estalo. Regis, seu filho da puta, explique-o. Não fale mal dos mortos, princesa, rebateu Regis. Corri para o portal que me levaria para trás, mas hesitei, virando-me para olhar para Mika e Lyra. Outro horror havia se manifestado, mas Lyra e Mika já estavam desencadeando seus feitiços. Vá, vamos ficar bem. Disse Mika, girando para bater o martelo na mandíbula de uma monstruosidade sem rosto. Sem perder mais tempo, atravessei o portal. Parecia dolorosamente, impossivelmente lento, me arrastando pelo espaço vazio com um mal-estar deliberado.
Quando finalmente alcancei a segunda plataforma, disparei uma rajada etérica da palma da minha mão, despedaçando 2 dos monstros, depois corri de volta para o portal. Meu coração parou. De pé na beira da plataforma de largada, olhando para a zona, estava Ellie, com o arco na mão. Boo estava ao lado dela, acariciando-a e gemendo profundamente em seu peito. Ellie, que estava pálida e trêmula, tinha uma mão entrelaçada no pelo dele, segurando como se estivesse com medo de cair. Ellie! Eu engasguei quando saí do portal. Se virando, seu rosto enrugado enquanto os soluços a dominavam, se jogou em meus braços, arfando sem fôlego. Eu não podia fazer nada além de segurá-la, chocado demais para sentir alegria por ela estar viva. Por fim, se afastou de mim para enxugar o rosto na manga. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e havia uma sensação de horror neles que a impedia de olhar diretamente para mim. Acariciei seu cabelo e fiz ruídos suaves para tentar confortá-la. O que aconteceu? O que aconteceu é fácil, disse Regis, sentando-se de cócoras. Como nosso compatriota peludo aqui, nós voamos pela zona. Ellie reapareceu em seu portal e eu saí do seu. Como e por que aconteceu? Ele se interrompeu com um encolher de ombros. Puxei Ellie para mim, levantei-a do chão e pressionei meus lábios no topo de sua cabeça. Sinto muito, eu. Eu nunca deveria ter. Eu. Senti suas pequenas mãos pressionadas contra mim, e relaxei, permitindo que ela se afastasse. Não foi sua culpa, Arthur, disse ela, enxugando os olhos inchados e avermelhados pelas lágrimas. Aconteceu tão rápido. Parecia. Era tão real. Fiquei quieto, incapaz de pensar além de um fato abrangente. Eu tinha falhado. Minha irmã morreu em meus braços. O que quer que estivesse acontecendo nesta zona que a trouxe de volta não mudava isso. Alcançando a runa de armazenamento extradimensional, retirei a bússola. O que você está fazendo? Ellie perguntou, dando um passo para trás, um leve rubor vindo de suas bochechas pálidas como a de um fantasma. Vou te levar de volta. Não, eu não. Isso não é um debate. Eu disse com firmeza, sem olhar para ela. Não queria ver a expressão de mágoa que eu sabia que estava em seu rosto. Sei exatamente o que você acabou de passar, porque eu mesmo passei por isso centenas de vezes em Efeltus. Mas agora, diferente de lá, não sabemos se você vai voltar de novo, ou quantas vezes. Não temos ideia do que está acontecendo aqui. As plataformas só vão ficar mais difíceis, e se eu não pude protegê-la nas anteriores? Ellie agarrou meu braço e puxou para mim, lembrando-me de repente do jeito que ela costumava arrastar minha mãe pelo distrito comercial. A bile subiu na minha garganta enquanto eu imaginava contar à mamãe que Ellie havia morrido. Lágrimas quentes deslizaram pelo meu rosto. Eu não posso perder você também, eu. Você não vai, Boo, me ajude. Ela gaguejou. O urso guardião sentou-se e bufou, virando o rosto para longe de Ellie. Seu aperto afrouxou e deslizou do meu braço. Boo! Ela se aproximou de seu vínculo lentamente, mas ele continuou virando, colocando-se de costas para ela. Ela suspirou e se inclinou contra ele, pressionando o rosto em seu pelo. Cerrei os dentes e resisti à vontade de esmagar a meia esfera de metal com meus dedos trêmulos. Não estava funcionando. O éter se moveu para dentro e através do artefato, mas não o ativou. Estava adormecido, como o God-Step e a destruição. Estávamos presos. Um dos portais brilhou com luz interna e Mika apareceu dentro dele. Sua respiração era difícil, e eu quase pensei que podia ouvir o rápido martelar de seu coração. Eu a liberei quase instantaneamente. Ela se solidificou na frente de seu portal,
suas mãos batendo para cima e para baixo em seu corpo freneticamente enquanto confirmava que realmente estava lá. Está tudo bem, você está. Eu morri. Ela piscou várias vezes de uma forma que teria sido quase cômica se não fosse pelo horror de nossa situação. Mas não estou morta. Você está muito viva. Eu disse, apertando seu ombro. Não temos certeza do que é. Oh! Mika disse, a exalação parte ofegante, parte gemido. Eu me virei para seguir a linha de seu olhar. Lyra apareceu em seu portal, parecendo um pouco verde. Corri e, com uma centelha de éter, puxei-a para fora. Seus olhos se fecharam e ela respirou fundo, então envolveu seus braços ao redor de si mesma. Ainda consigo sentir aquilo, as garras e dentes dentro de mim, rasgando e despedaçando a carne. Ela disse em um sussurro ofegante. Fui submetida a muitas torturas em minha vida, mas essa foi de longe a pior. Depois de alguns minutos para nos acalmar, estávamos todos sentados em círculo em torno de uma pequena chama engarrafada que Mika havia trazido. Demorou um pouco, mas eu convenci Eli, Mika e Lyra a comer, e elas estavam mastigando sem pensar algumas de suas rações. Eli estava encostada ao lado de Bull, seu foco em algum lugar profundo na escuridão vazia. Lyra e Mika observavam as chamas se enrolarem e estalarem com expressões assombradas correspondentes. Regis estava parado a vários metros de distância de todos os outros, de costas para o fogo. Quando chegamos aqui, vocês dois mencionaram se sentir estranhos em sua própria pele. Eu disse, quebrando o longo silêncio. E algumas das minhas runas divinas estão inativas e inutilizáveis. Mika apenas grunhiu em resposta. Lyra se inclinou em direção ao fogo, movendo o dedo indicador para dentro e para fora de uma língua de fogo. Você acha? O que, exatamente? Que nós? Ela acenou com a mão em círculos rasos, parando enquanto procurava as palavras. Duvido que até mesmo as relictons possam ressuscitar os mortos. Eu disse, juntando meus dedos na frente dos meus lábios. Esta zona é diferente. Eu não acho que é real. Não no sentido físico, de qualquer maneira. Afinal, o que isso quer dizer? Mika perguntou sombriamente. Ela socou o chão ao lado dela. Isso parece muito real para mim. Balancei minha cabeça. Eu sei, mas me escute. Quando treinei em Efeutus, passei muito tempo, anos, na verdade, dentro de uma relíquia chamada Orbe de Éter. É complicado, mas basicamente manifestava minha mente e espírito dentro de outro reino, onde eu poderia treinar e lutar, e morrer, indefinidamente. Lyra sibilou. Os dentes dos Vritra são cruéis mesmo para os padrões alacrianos. Então, o que acabamos de passar? Eu dei a ela um sorriso de boca fechada e sem humor. Já fiz centenas, se não milhares, de vezes. Vocês. Olhei para Eli e hesitei. Experimentar a morte repetidamente é algo com o qual você nunca pode se acostumar. Isso mexe com sua mente e distorce seu senso do que é real. Eu não trouxe vocês aqui para experimentar isso. Afinal, qual era o sentido de passar por tais provações, se não para impedir que aqueles que eu amava passassem pelo mesmo? Você acha que isso é o mesmo que aquilo? Eli perguntou, puxando distraidamente o pelo de Bull. Eu sei que os Jin têm magia similar. Nas duas primeiras ruínas que descobri, lutei contra as manifestações Jin dentro da minha mente. Parecia real, mas estava separado da realidade física. Esta zona também pode ser isso. O silêncio voltou enquanto todos consideravam essa teoria. Depois de alguns minutos, Lyra disse. Talvez seja o universo nos punindo, nos forçando a sentir a morte de todos aqueles que matamos. Não me misture com você.
Mika retrucou, levantando-se de um salto e lançando um olhar furioso para Lyra. Sempre tive motivos para matar alguém. Razões certas. Quase inaudível, Lyra sussurrou. De onde eu estava na época, eu também. Mika zombou, mas voltou a se sentar, encarando a pequena chama. Precisamos de algum tipo de plano de ataque aqui. Concordo. Mesmo que não possamos morrer aqui, não tenho o desejo de experimentar isso novamente. Um arrepio percorreu Lyra quando terminou de falar. Nós discutimos aquilo por um tempo. Embora nenhuma revelação tenha sido feita sobre como poderíamos progredir mais fundo na zona, isso forneceu uma oportunidade para os outros descansarem e recuperarem sua confiança. Mas um aspecto de nosso progresso em particular continuou a me irritar. Não expressei minha preocupação em voz alta, mas aqueles últimos momentos em que éramos apenas eu e Eli na plataforma foram os mais difíceis e perigosos. Como posso proteger Eli do crescente número de monstros enquanto nós dois temos que nos concentrar em criar a conexão entre os portais? Meus poderes etéricos me deram força para adquirir uma vida inteira de treinamento e poder em questão de meses, mas eu estava bem ciente de que havia limitações para o que eu poderia realizar com uma flexibilidade tão limitada. O problema com uma espada é que ela é tão útil quanto a capacidade do espadachim de empunhá-la, disse Regis, observando-me do outro lado do fogo. É claro que é por isso que sou a arma superior. Quando eu era um mago quadra-elemental, tinha uma dúzia de feitiços à minha disposição que teriam sido mais eficazes. Preciso ser capaz de me defender sem uma mão amarrada nas costas, por assim dizer. Você está pensando na segunda projeção Jin, observou Regis, franzindo a testa. Eu deveria ter me esforçado mais para aprender suas técnicas. O objetivo de todo esse negócio de intuição não é que você tenha que descobrir essas coisas por si mesmo? Apontou Regis. Não é o suficiente. Se eu puder. Eu me interrompi, reconhecendo o padrão espiral dos meus pensamentos. Era uma estrada profunda e sinuosa no caminho da dúvida e do arrependimento. E outra parte de mim sabia que havia aprendido o que podia ou o que precisava para progredir. Agora, porém, era um desses momentos. Sem aumentar minhas habilidades, não havia como fazer meus companheiros passarem por esta zona. Não pense que falar vai nos levar mais longe. Mika disse inesperadamente. Quando se virou para mim, seu enorme martelo se fundiu em suas mãos. Ela deixou a cabeça do martelo cair pesadamente no chão, e senti o peso dele tremer através da mana. Não me importo se eu morrer 1000 vezes, serei amaldiçoada se deixar este lugar levar a melhor sobre mim. Ao lado dela, Eli me deu um aceno de cabeça sombrio. Lyra saiu de sua posição sentada, girando os ombros enquanto se levantava. De fato. No entanto, eu preferiria evitar sentir as garras da morte novamente. Estudei meus companheiros por um momento. Embora pudesse sentir as cicatrizes de sua experiência escondidas logo abaixo da superfície, exteriormente eles projetavam força e desafio. Com o éter, puxei a força que sempre esteve ligada a mim. Escamas negras incrustadas com ouro surgiram sobre meu corpo enquanto a armadura relíquia me envolvia. Mika estalou o pescoço e me deu um sorriso cruel. Estou pronta. Vamos lá. Asterisco, asterisco, asterisco. Eu não estava pronta para isso. Mika engasgou, limpando o vômito de sua boca. Ela estava de joelhos, uma poça de vômito espalhada pelo chão abaixo dela, mas eu entendi a reação. Assistir enquanto um horror sem cabeça puxava seus intestinos por um buraco em seu estômago não era como as mortes rápidas que eu havia experimentado nas mãos de Cordry tantas vezes. Pegando-a pelo braço, ajudei a levantá-la, depois limpei um traço de bile de sua bochecha com a manga. Quando nos movemos para a quarta plataforma, a horda de monstros grotescos dominou Mika antes mesmo que Lyra pudesse chegar. Regis lutou contra eles,
matando o suficiente para abrir caminho para Lyra, e o resto de nós tentou avançar. Infelizmente, Regis levou 3 tentativas para encontrar a 5ª plataforma e, nesse tempo, Bull caiu sob uma onda de atacantes. Decidindo que não valia a pena avançar, voltamos para trás, mas isso provou ser igualmente difícil, e Lyra pereceu no caminho, arrastada para fora da plataforma por garras dilacerantes. Mas pelo menos minha irmã não morreu de novo. Uma vez que Mika estava firme em seus pés, liberei os outros de seus portais. Bull parecia indiferente às suas repetidas mortes. Lyra estava quieta, e os outros pareciam seguir o exemplo dela. Eu não tinha certeza de quanto disso eles poderiam aguentar. Precisamos nos mover mais rápido, disse Mika depois que a névoa pós-morte se dissipou. Às vezes existem vários portais voltados para a próxima plataforma, certo? Devemos enviar 2 de uma vez. Mas isso remove 2 pessoas do campo de batalha. Eu respondi. É verdade, mas aceleraria a chegada de 2 de nós à próxima plataforma, que é quando as coisas são mais perigosas para nós. Lyra rebateu. Você é sempre o último a sair de uma plataforma para a próxima e é o mais forte. É quando o resto de nós mudamos para uma nova plataforma que sofremos, especialmente a primeira pessoa lá. Regis murmurou profundamente em seu peito, quase mais como um rosnado. Mesmo que Eli e Arthur consigam enviar mais ou menos 2 de uma vez, há apenas algumas plataformas em que isso é uma opção. Sério, quem está me seguindo precisa chegar lá e ficar esperando até que a ajuda chegue. Então me mande primeiro desta vez, disse Lyra, incapaz de esconder o tremor de medo em sua voz. Mika fez uma careta, parecendo querer discutir, mas Lyra continuou. Meus feitiços defensivos são mais potentes. Se não pudermos ser enviados ao mesmo tempo, então vou primeiro. Você. Seu tom se suavizou um pouco. Passou por uma situação pior do que eu. É a minha vez de correr esse risco. A raiva de Mika se transformou em incerteza, depois em aceitação relutante. Sim, tudo bem. Tanto faz. A terceira vez é da sorte. Regis murmurou, então desapareceu por um portal. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando Eli terminou de disparar as flechas de conexão entre 2 portais, a imagem de Bull desapareceu do portal à nossa frente. Eu estava acompanhando a batalha na próxima plataforma através do meu link com Regis. Até agora tudo bem. Eli passou da preparação para o combate com facilidade crescente. Flechas de luz branca e mana pura saltaram rapidamente da corda de seu arco, acertando alvo após alvo. Estávamos na 6ª plataforma e os monstros surgiam constantemente do vazio, manifestando-se 2 ou 3 de cada vez. Contei mentalmente enquanto os cortava, movendo-me constantemente para tentar protegê-la de todas as direções. Suas flechas pegaram alguns assim que se formaram, mas qualquer um que se aproximava de nós, ela deixou para mim. Minha lâmina atravessou um braço em movimento, cortando-o no cotovelo, depois inverteu a direção e penetrou fundo no quadril ossudo do monstro. Com minha mão livre, puxei Eli para longe das garras cortantes de um horror de 4 braços que se aproximava por trás. Com um chute para frente, lancei-o voando para o vazio, onde desapareceu, reabsorvido pela escuridão que o gerou. Saltando sobre Eli, desci primeiro com a lâmina, dividindo uma criatura sem cabeça do ombro ao quadril. 2 se aproximaram de mim ao mesmo tempo, um se lançando em minhas pernas enquanto o outro saltava no ar, empurrando uma cauda esquelética em forma de chicote. Focando o éter em meu punho, evitei o ataque baixo enquanto pegava a criatura voadora na ponta da lâmina de éter. Seu corpo deslizou para a lâmina sem esforço, e mandíbulas rangendo se fecharam em volta da minha garganta enquanto garras arranhavam as escamas negras da minha armadura. Uma onda de éter do meu núcleo respondeu, reforçando a armadura.
Ao mesmo tempo, puxei minha lâmina para o lado, abrindo uma linha no peito de um monstro enquanto liberava a explosão etérea. O segundo atacante desapareceu em um cone violeta. 20. Eli, portal. Eu gritei. Ela conjurou suas flechas, que lutei para imbuir com éter enquanto simultaneamente lutava contra nossos atacantes. Sem suas flechas acertando-os quando se formaram, ficou ainda mais difícil. Sua primeira flecha acertou o canto do portal à nossa frente. A segunda voou para o vazio, mirando na próxima plataforma. Eu estava cercado pelas terríveis criaturas, meu foco dividido entre fazê-la entrar no portal e defendê-la. A flecha distante afundou no vazio, caindo um pouco abaixo do portal que estava mirando. No quarto de segundo, a visão da flecha caindo me distraiu. Uma das criaturas disparou sob minha lâmina oscilante. Eram 3 membros com garras envolvendo Eli, a força do impacto a levantando e levando-a para o vazio. Eu pulei no ar, estendendo a mão para ela. Sua mão se fechou em torno da minha, mas uma dúzia de braços esguios já a havia agarrado e puxado para baixo. Mais 3 das coisas horríveis bateram em mim por trás, e eu fui meio empurrado, meio arrastado para a borda com ela. Em um instante, nós dois fomos puxados para a escuridão, e então tudo ficou frio e vazio. Saí do portal para a plataforma inicial no momento em que me manifestei. Na minha frente, Eli estava olhando para fora de seu portal com uma expressão derrotada. Que merda, pensou Regis, sentindo minha frustração e angústia. O que fazemos? Vocês podem aguentar o tempo suficiente para voltarmos? Eu enviei, movendo-me para o portal de Eli e liberando-a. No instante em que o fiz, Boo apareceu do nada, cutucando-se entre Eli e eu e rosnando severamente. Agora não mais, pensou Regis. Lyra já está ferida e estamos completamente cercados. Apenas alguns segundos se passaram antes que Lyra aparecesse novamente em seu portal. Cansado, eu a soltei. Ela afundou no chão e apoiou as costas contra ele, os olhos fechados. Mika voltou menos de 1 minuto depois. O que aconteceu? Ela perguntou quando se manifestou. Senti como se estivéssemos pegando o jeito das coisas. Eu perdi minha chance. Respondeu Eli, com a voz afundando. Ela esfregou as mãos no rosto, depois se virou, gemendo e bagunçando o cabelo. E então uma dessas coisas me pegou e me arrastou para fora da plataforma. Mika chutou o chão com a ponta blindada de sua bota. Eu realmente odeio este lugar. E agora? Lyra perguntou, sem se preocupar em abrir os olhos. Nós chegamos mais longe, mas eu sou muito lenta. Disse Eli com naturalidade. E Arthur tem que dividir sua atenção. Tire algum tempo para descansarem. Eu sugeri. Preparem-se mentalmente. Essa é a parte importante. O que você vai fazer então? Mika perguntou, levantando uma sobrancelha. O que faço de melhor? Eu disse com um sorriso sem humor. Treinar. Com um comando mental para Regis, dirigi-me ao portal de Eli, levando-o para a segunda plataforma. Enquanto vagava pelo espaço vazio, cercado pela percepção de sombras se movendo dentro da escuridão, forcei minha mente a se livrar de todas as minhas preocupações e medos, de todas as considerações além deste instante do que planejava fazer com ele. Quando cheguei à segunda plataforma, desloquei-me para o centro. Com meus olhos fechados, imaginei a projeção do segundo Jin, a mulher que guardava a pedra angular contendo o conhecimento do Real em arte. Copiei a postura que ela usou durante nossa batalha. O éter, respondendo às minhas intenções, fluiu na forma de uma lâmina em minha mão direita. Um momento depois, uma segunda lâmina se consolidou à minha esquerda. Não era cansativo segurar as duas, mas esse tipo de luta com 2 armas nunca foi meu foco.
Reconhecer esse fato me ajudou a ver parte do problema. Aprendi a lutar com uma única lâmina. Aprendi que minha arma era uma extensão do meu braço. Um dos monstros congelou no vazio, rastejando para a plataforma e rosnando com uma boca que ocupava a maior parte de seu rosto. Olhos amarelos me encaravam de seus ombros, e uma cauda em forma de chicote estalava para frente e para trás. Eu esperei. Quando ele investiu, dei um passo para trás, deixando suas garras passarem bem na minha frente. Minhas espadas varreram seu pescoço, fechando-se como tesouras, removendo a cabeça grotesca. O monstro se dissolveu e voltei à minha posição inicial. Mesmo agora, a maneira como eu empunhava uma espada, a maneira como lutava, era baseada nos princípios que aprendi como Rei Grey. A influência de Cordry também estava lá, em meu trabalho de pés e tempo, no domínio dos micromovimentos de minha lâmina e corpo em conjunto. Mas, na verdade, eu ainda era o mesmo espadachim de minha vida anterior. Exceto que eu não poderia ser. Era um limitador, bloqueando minha perspectiva em uma única maneira de fazer as coisas. O que foi que o Jin disse? Não é poder que te falta. É perspectiva. Limitar-se a um sistema que já existe ao seu redor apenas o impede. Eu estava inconscientemente preso a uma metodologia desatualizada, e isso estava me impedindo de utilizar minhas próprias habilidades plenamente. Minhas habilidades como espadachim me tornaram forte, ou assim pensei, mas agora reconheci a necessidade de evoluir além do que já sabia. Você está tentando vencer, mas deveria estar tentando aprender. Lembrando como uma terceira espada apareceu sobre o ombro dela, depois uma quarta em seu quadril, imaginei lâminas semelhantes pairando ao meu redor. Éter fluiu do meu núcleo. Da minha visão periférica, observei a luz roxa piscar como raios de sol através de vitrais. Sentindo minha própria distração, fechei os olhos, totalmente focado na imagem mental. O éter estava lá, mas eu não conseguia moldá-lo. Pensando que talvez fosse uma questão de atenção dividida, soltei as lâminas em minhas mãos. Outra das coisas veio para mim. Eu escutei enquanto seus pés com garras arranhavam a superfície forjada de mana. Embora pudesse sentir o éter infundindo seu corpo, concentrei-me no som do ar correndo sobre a superfície de sua carne escura quando ele atacou. Com os olhos ainda fechados, peguei um braço, depois o outro. Um terceiro arranhou as escamas da minha armadura. Com um giro rápido, levantei seu corpo esguio e o joguei, sentindo sua forma física ser reabsorvida pelo vazio. Minutos se passaram neste estado de fluxo. Eu me defendi quando necessário, caso contrário, concentrei-me inteiramente no éter. Tratei isso como meditação, deixando-me parar de me preocupar se funcionava enquanto abraçava o esforço em si. Eu acompanhei o tempo contando os monstros que matei enquanto rastejavam um por um para atacar. 5 se tornaram 10, se tornaram 20 e depois 40. Quando finalmente perdi a conta, reconheci a necessidade de uma pausa e peguei o portal de volta para os outros. Nika e Lyra, que estavam me observando pelos últimos 30 minutos, evitaram meus olhos, e percebi que estava carrancudo, minha frustração sangrando em minhas tentativas de limitar minhas expectativas e manter a calma. Limpei a expressão severa do meu rosto. Estou chegando mais perto. Assegurei a eles, embora não tivesse certeza se isso era verdade. O som da corda de um arco chamou minha atenção para Eli, que estava de pé na extremidade oposta da plataforma e invocando flecha após flecha. Algumas ela mandou para o vazio, sem direção, enquanto outras deixou-se dissipar. Bua observava atentamente, ocasionalmente emitindo grunhidos e zumbidos profundos. Ela deve ter sentido que eu a olhava, olhou na minha direção, mas imediatamente voltou a se concentrar em seu treinamento. Preciso ficar mais rápida. Ela disse simplesmente. Enquanto observava outra flecha brilhante atravessar a escuridão, tive uma epifania. Eu disse,
excitação praticamente vibrando para fora de mim. Ela parou no meio da invocação, seus lábios franzidos em uma carranca. Preciso que você me treine. Movendo-me para ficar na frente dela, eu descansei minhas mãos em seus ombros, virando seu corpo para me encarar diretamente. A corrente que você usa para manter a forma de um feitiço. É isso que me falta. Suas sobrancelhas franziram e ela olhou para mim com óbvia confusão. Mas não posso te ensinar isso. A forma mágica meio que faz isso. Não sei. Mas você sabe. Eu insisti, um sorriso se alargando em meu rosto. A forma mágica pode ajudá-lo a moldar a mana, mas ainda é a sua mana. A sensação, a forma que assume, é isso que preciso entender. Eli olhou para os outros em busca de apoio. Mas eu... Lyra interrompeu, dizendo: é verdade que as runas fornecem a forma do feitiço, mas é o conhecimento e a compreensão do mago que permite dominá-lo. Embora você esteja apenas começando, ainda conhece esse feitiço. Se pode fornecer contexto suficiente em sua compreensão para que o regente Leivin compartilhe sua intuição, não consigo dizer. Quero dizer, é claro que vou tentar. Disse ela depois de um momento, sorrindo fracamente e pendurando o arco no ombro. Então, por onde começamos? Asterisco, asterisco, asterisco. Eli estava sentada no centro da plataforma, com os olhos fechados. Várias esferas de mana a orbitavam suavemente, cada uma brilhando com uma suave luz branca. Eu estava andando lentamente ao redor dela na direção oposta da órbita da esfera. Reonheart estava ativo, conjurando as runas roxas brilhantes sob meus olhos e em minha pele e revelando as partículas de mana. Houve um fluxo constante de mana do núcleo de Eli para sua forma de feitiço, que então enviou um fio de mana para cada uma das esferas, a corrente que Eli sentiu. Ela não estava manipulando a mana atmosférica, que era como um conjurador faria algo semelhante, mas utilizando sua própria mana purificada em um método consistente com o de um aumentador. Mas eu ainda não entendia o que a forma de feitiço estava fazendo. O efeito de sustentar seu feitiço sem sua entrada consciente, ou mesmo compreensão, estava mais próximo de como um artefato poderia funcionar do que um feitiço lançado ativamente. A parte importante para mim, no entanto, era se eu poderia ou não simular essa capacidade de fazer algo semelhante com o éter. Um dos fios brilhou mais forte de repente. O que você acabou de fazer? Perguntei, concentrando-me nos fenômenos. É como flexionar um músculo. Disse ela lentamente, pensando em cada palavra. Como quando você está tentando relaxar antes da meditação e contrai e relaxa cada músculo individualmente. Alguns deles são difíceis, porque você não os usa com muita frequência. Eu tenho me alongado, tentando tocar a corrente em si, e acho que consegui. Eu vi. Eu disse, refletindo sobre sua explicação. Enquanto andava, formei uma esfera de éter, cuja luz ametista manchou a mana de Eli de rosa. Com um pensamento, a esfera saiu do meu alcance, pairando apenas alguns centímetros acima das minhas mãos. Pensando na descrição de Eli, comecei a flexionar e liberar as várias partes do meu foco. Semelhante a como encontrei as lacunas ao redor da borda da ilusão na terceira ruína, eu precisava trazer quaisquer aspectos inconscientes do meu uso de éter para minha mente consciente. Foi difícil. Como Grey, aprendi a manipulação interna do Ki e me tornei extremamente eficiente nisso. Então, como um mago de 4 elementos, fui um aumentador, moldando a mana dentro de mim antes de enviá-la para fora como um feitiço. Isso também foi transferido para minhas habilidades etéreas, com todos os meus poderes sendo iniciados dentro do meu corpo ou canalizados através de uma runa divina. Mas Eli também era uma aumentadora.
Ela poderia ter o benefício de uma forma de feitiço para moldar a mana para ela, mas isso não mudava o fato de que sua técnica ainda era possível. Voltei minha atenção para ela, a forma de feitiço e a corrente de partículas de mana que fluíam entre ele e a esfera em órbita. A chave estava lá. Eu só precisava encontrá-la. Asterisco, asterisco, asterisco. A imagem de Mika no portal desapareceu quando Eli completou a conexão utilizando suas flechas de mana imbuídas de éter. Com uma mão, liberei uma explosão etérea que destruiu 3 monstros rastejantes. Com a outra, peguei um rabo farpado que atacou Eli. Antes que o monstro pudesse reagir, ativei o Burst Step, já tendo empurrado o éter em meus músculos, articulações e tendões. O passo único e quase instantâneo me levou pela plataforma, onde meu cotovelo blindado atingiu o crânio de um horror de 2 faces, esmagando-o. Eu ainda segurava o outro monstro pela cauda, e seu impulso levou-o a mais 2 apenas parcialmente na plataforma. Todos os 3 voaram para o vazio em um emaranhado de membros quebrados. Flechas passaram zunindo por mim constantemente, deixando imagens brilhantes no escuro antes de atingir alvo após alvo. Bull estava lado a lado com Eli com 3 dos horrores disformes presos embaixo dele. Uma lâmina violeta de éter girou ao redor do par, cortando e despedaçando qualquer coisa que chegasse perto demais. Ao estudar a capacidade das correntes de Eli, consegui visualizar algo semelhante, como um terceiro braço invisível preso à arma e segurando-a no alto, liberando minhas mãos e me dando uma amplitude de movimento mais ampla. Era imperfeito. Exigia quase todo o meu foco e tinha que estar ciente de onde estava em relação aos meus aliados o tempo todo. Meu controle sobre isso era desajeitado na melhor das hipóteses. Ainda assim, depois de várias horas de prática, aprendi a manejar a espada até 6 metros, o que se mostrou especialmente útil quando eu estava focado em imbuir éter nas flechas de Eli. Isso nos permitiu avançar para a 12ª plataforma, onde Regis, Mika e Lyra se defendiam de uma horda de atacantes. Bull rugiu um aviso quando uma manifestação irregular e parecida com uma aranha caiu de cima, muitos braços e pernas abertos enquanto despencava em direção a Eli. Éter concentrou-se em meu punho, aumentando rapidamente a pressão suficiente para fazer os pequenos ossos doerem. Reafirmando mentalmente meu domínio sobre a espada etérica, levantei-a sobre Eli e cortei com toda a graça de um cutelo de açougueiro. Eli se esquivou do monstro que caía, mas mais 2 estavam gritando na plataforma a menos de 1,5 metros de onde ela acabou. A lâmina de éter cortou vários membros com o primeiro golpe, em seguida, dividiu o monstro em 2 com o segundo, fazendo chover um espesso líquido preto. Ao mesmo tempo, liberei a explosão etérica que se formou em minha mão, obliterando os outros 2 horrores antes que suas garras pudessem alcançá-la. Atravessando a plataforma longe da cauda de outro, fui pelo portal para a próxima plataforma. Eli correu para me encontrar lá, enviando flechas para longe de mim. Ouvi a mana afundar na carne do meu perseguidor, e seu corpo cair no chão. Eli conjurou 2 flechas e corri para imbuir ambas com éter enquanto balançava simultaneamente a lâmina pairando, separando qualquer inimigo que chegasse perto o suficiente. Bull correu ao redor da plataforma, suas patas enormes desferindo golpes esmagadores em monstro após monstro. A primeira flecha afundou no portal bem ao nosso lado. Apenas um instante depois, o segundo estava fazendo um arco no vazio, mirando em um portal a quase 500 pés de distância. Eu sabia pelo alívio no rosto tenso de Eli que a flecha havia atingido seu alvo e a peguei pelo braço com uma mão enquanto a outra pressionava o portal. Quando canalizei éter, ela desapareceu da plataforma e sua imagem apareceu no painel preto brilhante. Instantaneamente, ambas as flechas detonaram quando sua conexão com a mana foi cortada, liberando meu éter na corrente que suas flechas criaram, e ela desapareceu novamente. Bull uivou de dor quando uma abominação sem cabeça com membros deformados cobertos por esporas pousou em suas costas e rasgou sua pele dura, mas havia mais 3 entre nós.
Dispensando a espada amarrada, eu a reconjurei em minha mão, estabeleci meus pés e usei Burz Step em direção ao urso guardião. No final, soltei minha arma. Ela girou em um borrão, passando pelo atacante de Bull antes de se dissolver no vazio. Atrás de mim, 3 cadáveres caídos no chão em pedaços. Eu sabia quando Eli havia alcançado a próxima plataforma porque Bull desapareceu com um estalo, e não perdi tempo em entrar no portal eu mesmo. Dentro dele, pude ver com mais clareza a próxima plataforma e a série de portais ao seu redor. Escolhendo um dos 3 que davam para trás nessa direção, pensei em me mover para lá. Flutuei para frente, para fora do portal e para o espaço aberto. Era uma sensação familiar agora. Pouco a pouco, ganhei velocidade enquanto o vazio fervilhava com sombras escorrendo ao meu redor. Durante a lenta passagem do tempo entre as 2 plataformas, observei meus companheiros lutarem contra a agora constante onda de monstros humanoides esqueléticos que saíam do espaço preto como breu entre as plataformas. Regis ardeu com chamas etéricas violentamente roxas, que soltou de sua boca para engolir vários monstros de uma vez. Ele não parava de se mover, jogando-se entre nossos companheiros e seus atacantes, absorvendo o máximo de dano possível. Mika e Lyra lutaram lado a lado com Eli entre elas. Paredes de vento negro e vazio surgiam onde quer que um monstro aparecesse, mantendo a horda sob controle enquanto o martelo de Mika desencadeava pedaços de pedra do tamanho de balas de canhão e Eli disparava flecha após flecha. Sempre que uma criatura era capaz de se aproximar, o martelo enorme a esmagava no chão ou uma rajada de vento vazio a separava com vibração. Assim que cheguei à plataforma, Regis desapareceu no portal e assumi seu papel de defensor. Enquanto as garras do horror conjurado não foram retardadas pela barreira etérea mais do que humana protegendo meus companheiros, a armadura relíquia desviou todos, exceto os golpes mais diretos. De acordo com minha capacidade de curar rapidamente, desviei vários golpes que teriam matado qualquer um dos outros. Regis reapareceu na plataforma um momento depois, e meu estômago afundou, temendo outro beco sem saída. O portal de saída fica na próxima plataforma, pensou Regis, a empolgação borbulhando sob a superfície de seus pensamentos. Aguenta aí! Eu gritei, girando em torno de garras cortantes antes de enfiar uma lâmina no peito do atacante. É isso, estamos quase fora daqui. Mika soltou um grito de guerra vitorioso e bateu com o martelo no chão. Estacas de pedra perfuraram meia dúzia de monstros, depois explodiram, lançando fragmentos afiados de rocha em muitos outros. Em resposta, Eli reuniu um orbe prateado de mana e o enviou para Mika, reabastecendo seus níveis de mana mesmo quando ela começou a conjurar feitiços maiores e mais devastadores. Ei! Pensou Regis ao chegar à distante plataforma um minuto depois. É seguro aqui. Chega de monstruosidades que parecem sonhos insanos do H. R. Gigir. Recusei-me a relaxar com o fim tão próximo. Um passo em falso agora seria catastrófico. Mika, é com você. Uma gravidade foi bem formada em um lado da plataforma, arrastando vários monstros para fora dela e abrindo caminho para Mika até o portal. Ela não perdeu tempo em diminuir a distância e eu imediatamente a enviei para o portal. Eli e eu corremos para imbuir as flechas enquanto Lyra e Bull nos defendiam. Eu os apoiei com a lâmina pairando, cortando e destruindo a horda sem fim. Demorou quase um minuto para Mika aparecer na plataforma mais distante, depois disso, Lyra foi a próxima. Para nos defendermos melhor agora que estávamos reduzidos a 3, Eli, Bull e eu nos movemos para o centro da plataforma de 15 metros de largura. Bull protegia Eli de um lado enquanto eu a protegia do outro. Nós nos tornamos um turbilhão de rajadas etéreas, flechas de mana e garras afiadas como navalhas, retendo a horda até que contei 60 em minha cabeça. Agora! Eu anunciei, agarrando minha irmã e usando Burz Step para o portal. Nós imbuímos as flechas em um instante,
Então eu a enviei. Sozinho na plataforma, entrei em um ritmo, movendo-me com eficiência mortal enquanto cortava atacante após atacante. Quando o minuto acabou, fiquei feliz em passar pelo portal e começar minha última viagem curta por esta zona. Uma fadiga mental sufocante pairava do lado de fora dos meus pensamentos, mas eu podia senti-la avançando como a ponta de uma tempestade. Então, é assim que parece quando você dá tudo de si. Eli disse quando saí do portal 1 minuto depois. Seus ombros estavam flácidos e havia bolsas escuras sob seus olhos, como se não dormisse há dias. Envolvendo meu braço em torno de seus ombros, arrastei-a comigo até o portal de saída. Ela estava cansada o suficiente para não protestar. Eu não tinha certeza do que esperava do outro lado. De acordo com meu mapa mental, esta era a última zona antes de chegar à ruína final, mas não havia interagido com nenhuma outra zona que me tirasse do meu próprio corpo. Talvez apenas acordássemos, revigorados e prontos para ir para a próxima zona. Talvez não. Com a certeza de que não precisaria da bússola, já que não estávamos realmente viajando para lugar nenhum, alcancei o portal. Espere, disse Eli, afastando-se de mim. Ela hesitou enquanto todos olhavam em sua direção. O que foi? Perguntei, procurando seus olhos. Sei que a ruína é importante, obviamente, alcançá-la é nosso objetivo, mas... Ela engoliu em seco e levou um momento para encontrar as palavras. Acho que nunca mais teremos outra oportunidade como esta. Ela gesticulou para trás dela, para o vazio. Vim aqui para aprender sobre meus poderes, treinar e ficar mais forte. Acho que é o mesmo caso para todos nós. É como você disse, sobre a coisa do orbe de éter. É assim que você treinou. Bem, esta não é uma chance para fazermos o mesmo? Ela olhou para Mika e Lyra. Vocês duas já melhoraram, e eu definitivamente melhorei. Seus olhos voltaram para mim. Até você conseguiu progredir aqui. Você aprendeu essa coisa de espada voadora tão rápido. Ela respirou fundo e continuou. Eu não sei o que vai acontecer entre Dikaten e Alakria, e até mesmo Efeltus, mas sei que preciso ficar muito mais forte se quiser ser capaz de proteger a mim e a mamãe. Eu disse suavemente, estendendo a mão para ela. Ela afastou minha mão e se forçou a ficar de pé. Eu sei o que você vai dizer, que você sempre estará lá para nos proteger, mas nós dois sabemos que você não pode estar. Você não sabe para onde será arrastado a seguir. Mas o que quero dizer, de qualquer maneira, é que temos este lugar onde podemos lutar e treinar e mesmo que morrer aqui seja uma droga, apenas acordamos de volta. Devemos aproveitar essa chance. Ela respirou fundo e se firmou e olhou desafiadoramente em meus olhos. Devemos fazer tudo de novo.